Em uma cidade encantadora nas montanhas, lendas sombrias ganham vida sob a luz da lua cheia. Monte Verde guarda segredos assustadores sobre lobisomens, percorrendo suas paisagens exuberantes, aterrorizando os moradores. Uma família corajosa, vindos de Mairiporã, desafia o medo e a curiosidade, subindo a serra toda semana para desvendar a verdade por trás dessas histórias. O chalé acolhedor se torna seu refúgio, enquanto se envolvem numa caçada sobrenatural. Com cada passo, a tensão aumenta, revelando um mundo oculto de mistério e perigo. Prepare-se para mergulhar nas sombras macabras de Monte Verde, onde lendas se tornam realidade e a curiosidade pode ser fatal. Antes de assistir esse conto de lobisomem, deixo um aviso muito importante. Se você sofre de ansiedade ou pressão alta, tome muito cuidado ao assistir este vídeo, pois tenha certeza que a sua crença sobre criaturas sobrenaturais vai mudar. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. No ano de 2008, existia uma adorável família, que morava na cidade de Mairiporã. Essa família era composta por André, o pai, Laura, a mãe, e seus 2 filhos, Pedro e Sofia. Eles levavam uma vida tranquila na cidade, mas tinham um chalé encantador em Monte Verde, uma pequena cidade nas montanhas, no sul de Minas Gerais. Todo final de semana, a família aguardava ansiosamente um momento de subir a serra e aproveitar a tranquilidade e beleza de seu chalé em Monte Verde. O chalé era um refúgio perfeito para eles, longe da agitação da cidade. Lá, eles podiam desfrutar da natureza exuberante, respirar o ar puro e se reconectar como uma família. Chegando ao chalé, eles eram recebidos pelo aconchego das paredes de madeira e pelo calor da lareira, que se tornava o ponto de encontro preferido da família durante as noites frias. Eles passavam horas juntos, contando histórias, jogando jogos de tabuleiro e rindo das piadas engraçadas de Pedro. Durante o dia, a família explorava a região de Monte Verde. Eles faziam longas caminhadas pelas trilhas da montanha, maravilhando-se com a paisagem pitoresca e a fauna local. Pedro e Sofia adoravam coletar flores selvagens e observar os pássaros coloridos que habitavam a região. Em uma das visitas ao chalé, a família decidiu fazer um piquenique em um lindo campo próximo. Eles prepararam cestas cheias de deliciosos lanches caseiros e se aventuraram por entre as árvores até encontrarem um local perfeito para estender a toalha xadrez. Enquanto saboreavam seus sanduíches e frutas frescas, aproveitavam a vista deslumbrante das montanhas ao redor. Os anos se passaram, e o chalé em Monte Verde se tornou um lugar cheio de memórias preciosas para a família. À medida que Pedro e Sofia cresciam, eles continuavam a visitar o chalé com seus próprios filhos, mantendo a tradição viva. Apesar da serenidade e das belas memórias que a família criou em seu chalé em Monte Verde, havia um aspecto sombrio que rondava a região. Durante muitos anos, inúmeros relatos circulavam entre os moradores de avistamentos de lobisomens nas redondezas. Histórias assustadoras ecoavam pelos vilarejos vizinhos, e algumas famílias tiveram seus animais de estimação brutalmente atacados por essa criatura horripilante. Os moradores de Monte Verde passaram a tratar esses relatos como lendas e contos fantásticos. Alguns acreditavam que eram apenas histórias criadas para entreter as pessoas, enquanto outros mantinham-se cautelosos, especialmente durante as noites de lua cheia. Embora a família de Mairiporã estivesse ciente dessas histórias, eles não permitiam que o medo interferisse em seu amor por aquele lugar mágico. Acreditavam que a natureza era cheia de mistérios, e que cada lenda possuía um fundo de verdade. Em uma noite de inverno, enquanto todos estavam reunidos em volta da lareira, a família começou a compartilhar histórias sobre os lobisomens de Monte Verde. Pedro, sempre curioso, decidiu investigar mais a fundo esses relatos. Ele pesquisou nas bibliotecas locais, conversou com moradores antigos e explorou registros históricos. Pedro descobriu que as histórias sobre lobisomens eram antigas e vinham sendo passadas de geração em geração.
Existiam relatos de ataques a animais, desaparecimentos misteriosos e até mesmo encontros com criaturas meio homem, meio lobo. Embora muitos acreditassem que eram apenas superstições, Pedro sentia que havia algo mais por trás desses relatos. Determinado a desvendar o mistério, Pedro convenceu sua família a fazer uma caminhada noturna nas trilhas próximas ao chalé durante a lua cheia. Laura e Sofia ficaram apreensivas, morrendo de medo, mas decidiram apoiar o desejo de Pedro e assim o fizeram. Enquanto caminhavam em meio à escuridão da noite, a luz prateada da lua cheia iluminava o caminho. O ar estava carregado de mistério, e os sons da floresta ecoavam ao redor. A cada sombra, a imaginação deles corria solta, e o coração batia mais rápido. De repente, um uivo longo e arrepiante cortou o silêncio da noite. A família congelou, olhando ao redor com olhos arregalados. Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O uivo se repetiu, mais próximo desta vez. Parecia que algo os observava das sombras. Sem pensar duas vezes, a família decidiu voltar rapidamente para o chalé. Correram pela trilha, guiados apenas pela luz da lua. O medo era palpável, mas a união familiar lhes dava forças para continuar. Chegando ao chalé, trancaram a porta e se abraçaram aliviados, pois eles se achavam seguros naquele momento. Tremendo de medo, a família se abraçou no interior do chalé, buscando conforto um no outro. O encontro com o uivo arrepiante os deixou com uma sensação de vulnerabilidade e intriga. Seria possível que os relatos sobre os lobisomens fossem reais? Enquanto se recuperavam do susto, Pedro percebeu que havia deixado sua mochila na trilha durante a pressa em retornar ao chalé. Apesar do receio de voltar ao local, ele sentia que era importante recuperar seus pertences, pois lá continham suas pesquisas e anotações. Com determinação, Pedro decidiu enfrentar o medo e retornar à trilha, acompanhado por André. Laura e Sofia, preocupadas, insistiram para que não fossem, mas a curiosidade e a vontade de descobrir a verdade eram mais fortes. Com uma lanterna em mãos, pai e filho se aventuraram na escuridão novamente. O silêncio era assustador, e os galhos quebrados sob seus pés ecoavam na noite. Enquanto caminhavam cautelosamente, eles ouviram um som furtivo nas proximidades. Ao iluminarem a área com a lanterna, viram uma sombra se mover rapidamente entre as árvores. O coração de Pedro acelerou, e ele percebeu que não estavam sozinhos. A criatura misteriosa estava lá, observando-os. Reunindo coragem, eles decidiram seguir a sombra. A cada passo, eles se aproximavam do segredo que Monte Verde guardava. Atravessaram trilhas, desviaram de obstáculos naturais e finalmente chegaram a uma clareira iluminada pela luz da lua. Lá, na clareira, encontraram uma figura enigmática parada sob a luz prateada. Era um homem alto e imponente, vestido em peles e com olhos amarelados brilhantes. Aparentemente, ele também tinha seguido o rastro da sombra. Juntos, os moradores decidiram reforçar a segurança e a vigilância noturna em toda a região. Foram organizados grupos de patrulha para percorrer as ruas e arredores durante as noites de lua cheia, garantindo a segurança da população. Além disso, especialistas em mitologia e criaturas lendárias foram convidados a investigar mais a fundo a história do lobisomem. Eles estudaram os registros antigos, exploraram os arredores em busca de evidências e entrevistaram moradores que alegavam ter tido encontros com a criatura. Enquanto isso, a família de Mairiporã decidiu permanecer em Monte Verde por mais alguns dias, movida pela curiosidade e pela vontade de ajudar a comunidade. Eles se juntaram aos grupos de patrulha noturna, esperando capturar alguma evidência do lobisomem. Uma noite, durante a patrulha, Pedro avistou uma sombra se movendo furtivamente na floresta. Ele sinalizou para os outros e todos se aproximaram cautelosamente. Com corações acelerados, eles se aproximaram do local e encontraram pegadas grandes e profundas na terra. Sabendo que estavam próximos, a equipe seguiu as pegadas, rastreando o lobisomem pela mata. Após uma longa busca, avistaram a criatura à distância, parada em uma clareira iluminada pela lua cheia.
O lobisomem era majestoso e imponente, com olhos brilhantes e pelos eriçados. Naquele momento de tensão, o lobisomem sentiu a presença da equipe se aproximando, e rapidamente se virou, preparado para atacá-los. Seus olhos brilharam com uma ferocidade assustadora, e um uivo ameaçador ecoou pela clareira. No entanto, antes que qualquer ataque pudesse acontecer, algo inesperado aconteceu. O lobisomem pareceu hesitar por um instante e emitiu um uivo final antes de desaparecer rapidamente entre as árvores e a vegetação rasteira da mata densa. A equipe permaneceu imóvel, observando-o sumir na escuridão. Apenas o som de sua respiração pesada e o vento sussurrante preenchiam o ar. Era como se estivessem sendo observados, como se o lobisomem ainda estivesse presente, oculto nas sombras. Determinados a desvendar o mistério por completo, a equipe decidiu seguir o lobisomem naquela parte sombria da mata. Eles avançaram com cuidado, guiados apenas pela intuição e pelas pegadas deixadas pela criatura. Cada passo os levava mais fundo na floresta, onde a escuridão era densa e misteriosa. A jornada se tornou ainda mais perigosa, com galhos quebrando sob seus pés e arbustos densos arranhando suas pernas. Eles ouviam os sussurros do vento, que pareciam carregar uma aura de mistério e antigos segredos daquele lugar. Após uma busca exaustiva, a equipe percebeu que o lobisomem havia desaparecido completamente. Não havia mais sinais de sua presença. Era como se ele tivesse retornado à lenda da qual surgira. De volta à cidade, a equipe compartilhou suas descobertas e experiências com os moradores. A história do lobisomem de Monte Verde ganhou um novo capítulo. Agora, não era mais apenas uma lenda antiga, mas uma realidade assombrosa que tinha sido testemunhada pelos membros da equipe. A notícia se espalhou rapidamente, e a lenda do lobisomem ganhou ainda mais força na cidade. Até hoje, os moradores contam a história do misterioso lobisomem de Monte Verde, um ser sobrenatural que caminha pela floresta e que, de tempos em tempos, retorna para assombrar a região. Embora a maldição do lobisomem permaneça um mistério, os moradores aprenderam a conviver com essa lenda, fazendo dela parte de sua história e tradição. Monte Verde se tornou um lugar conhecido não apenas por sua beleza natural, mas também por sua aura mística e as histórias que ecoam entre seus habitantes. Assim, a maldição do lobisomem de Monte Verde continua viva, passada de geração em geração, e a cidade continua atraindo aventureiros e curiosos em busca de descobrir os segredos ocultos por trás da escuridão da floresta e desvendar os mistérios daquela criatura lendária. E assim termina mais essa história de lobisomem do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou, que eu irei ler um por um. Muito obrigado e até o próximo vídeo.